Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, está começando mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse espaço abre diálogos para histórias e carreiras inspiradoras, conectando pessoas a negócios. Eu sou Cláudia Cardillo e no episódio de hoje nós vamos aprofundar um tema que impacta diretamente profissionais e empreendedores, que são os erros tributários que mais comprometem empresas. Eu recebo hoje uma das maiores referências em estratégia tributária e liderança financeira da América Latina. Ela é executiva C-Level, advogada tributarista e contadora. Ela construiu uma carreira de mais de 2 décadas atuando em multinacionais. Atualmente em posição global de liderança na Avantiva Technologies e vice-presidente do capítulo latino-americano do Tax Executives Institute, ela tem sido uma voz estratégica ao posicionar a área tributária como um verdadeiro motor de geração de valor. Prepare-se para uma aula prática sobre inteligência tributária aplicada ao crescimento empresarial com Juliana Zobaran. Seja muito bem-vinda, Juliana. Bom dia, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e tentar, como você mencionou, desmistificar todo esse conteúdo tão complexo que nós temos aqui no Brasil em relação à área tributária. Eu acho que esse é dever do profissional, né? O dever não é simplesmente entregar obrigações ou fazer pagamento de impostos, mas sim tentar trazer um pouco de consciência às pessoas de que esse também é um detalhe muito importante na vida das empresas e que ele não pode, de forma alguma, ser alijado daquelas decisões estratégicas-empresariais que hoje o empresário precisa efetivamente tomar. Muito obrigada. É exatamente isso, e a nossa conversa ela vai trazer essa elucidação do que está acontecendo no mercado. Muitas vezes as pessoas acham que só agora, né, que essas mudanças começaram a acontecer, mas na verdade não, e é você quem vai explicar isso para a gente. Mas antes eu quero saber se eu pronunciei corretamente o seu nome e o nome da empresa a qual você representa. Sim, perfeitamente. Tudinho correto. E a Avantiva, né, geralmente as pessoas não sabem, mas ela é a antiga Technicolor. Então, é uma empresa francesa com mais de 150 anos no mercado e que faz uma coisa que todo mundo tem dentro da sua casa, que é uma caixinha preta que chama-se modulador ou demodulador, que leva aí toda essa transmissão da TV paga para a casa das pessoas. Muito legal você falar, porque realmente as pessoas não conhecem ainda, né? Ou se conhecem, ainda precisam saber mais. Mas eu quero saber como é que você chegou até aqui na sua carreira e se você enfrentou desafios tratando de assuntos tão áridos diversas vezes, como são os erros tributários. Bom, a minha carreira ela começou na área jurídica, né, sempre com foco no direito empresarial e tributário, mas ao longo dos anos eu fui ampliando um pouco essa minha atuação para além do contencioso jurídico, que costumava ser observado dentro das empresas como uma área sempre problemática e que só trazia custos ao invés de soluções. Então, quando eu fiz essa passagem, eu tive uma oportunidade dentro da Coca-Cola de fazer essa migração para uma área financeira, onde me foi dado aí um voto de confiança, porque na época eu não sabia nem o que era o débito e crédito dentro da contabilidade. Então, um dos grandes desafios foi realmente compreender, né, toda essa questão tributária sob um formato financeiro e explicar isso para quem está fora do país, porque se já é difícil para nós que estamos aqui, você pode imaginar o que é uma pessoa que não conhece as indiciocracias do nosso país e tentar, né, compreender um pouco. Eu costumo dizer que como profissional financeira e de impostos, a área de impostos ela precisa ter um diálogo permanente
com a área de operação, com a área de tecnologia. Não existe mais essa figura daquele contador atrás do computador. A gente precisa entender qual é o core business da nossa empresa, a gente precisa também não deixar de acompanhar todos esses movimentos que estão acontecendo, né, em termos de digitalização, fiscalização, complexidade tributária. Então, assim, tudo isso costuma ser uma constante, né, na vida, não só do empresário, mas de todas as empresas, porque a gente tem como papel aqui, Cláudia, transformar essa complexidade tributária em decisões estratégicas de longo prazo, né? Se a gente não tiver isso em mente, de fato a gente pode cair em algumas pegadinhas em relação não só à legislação, mas aquilo que o governo solicita dos contribuintes. E falando um pouquinho disso, né, que temos uma nova visão do computador, não ficar só atrás do computador, mas que seja uma pessoa que interaja com os outros departamentos da empresa, quais são os erros mais comuns, os erros tributários mais comuns que os empreendedores cometem nas empresas? Olha, eu digo que o erro mais comum é tratar a aplicação de impostos como um tema secundário. Na realidade, essa análise ela precisa ser feita desde o momento da abertura da empresa, principalmente quando você é um empresário que vai começar a empreender e precisa, né, compreender, bom, quanto que eu vou pagar de imposto, né? Essa escolha do regime tributário adequado, de acordo, obviamente, com o teu modelo negocial, ela precisa envolver decisões que estão ligadas à margem operacional, à sua estrutura de custos, à sua cadeia de fornecimento. Então, por exemplo, quando eu estou falando com um pequeno empresário, vou dar um exemplo aqui, aquela pessoa que vende bolo, e você fica assim, puxa, eu sou uma pessoa física, por que eu vou virar uma pessoa jurídica a partir de agora e vou abrir uma empresa? Porque você pode ter mais acesso a crédito. E para essas pessoas, esse acesso a crédito ele é fundamental. Essa pessoa que faz o bolo, ela quer comprar um forno que seja, vamos dizer assim, industrial, ou que seja melhor do que aquele que ela tem em casa. Então, esse acesso ao crédito, ele acaba o quê? Facilitando, e não só o acesso a crédito, a taxas de juros melhor, né? Então, sempre, né, o que eu costumo dar de conselho é não deixar essa decisão para terceiros. Claro que o conhecimento técnico você pode não ter, mas o mínimo que você precisa, e o Sebrae, ele ajuda bastante nisso, hoje você tem tanta informação na internet, você tem tantos meios que você pode buscar tais informações, por que não se aprofundar um pouquinho, né, para tomar uma decisão inicial correta? É importante você falar isso, né? Porque a gente vê que ainda existe muito trabalhador na informalidade que não se importa em abrir um CNPJ, né? Claro que o CPF e o CNPJ eles são diferentes, mas sim é importante para que a pessoa possa vislumbrar num futuro um crescimento, né? E como é que a pessoa deve escolher o melhor regime tributário para que ela possa pagar menos impostos dentro da lei? Na verdade, no Brasil, essa escolha do regime tributário, ela deve considerar 3 grandes pilares que a gente fala. A atividade econômica, né, dessa empresa, dessa pessoa, hoje que está como uma pessoa física, a margem de lucro e a sua estrutura de custos. E por que isso? Quando eu falo em atividade econômica, geralmente uma pessoa vai pensar numa possibilidade de ser um microempreendedor individual, que a gente chama de MEI. Então, será que eu posso, por exemplo, prestar serviços de consultoria se eu for MEI? Existem algumas restrições. Então, bom, agora eu vou ter que partir para um regime diferente. Regimes mais comuns, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, e cada um deles tem as suas regras específicas de apuração, inclusive olhando aí o volume de transações, né, e principalmente de receita que essa empresa tem a expectativa de receber aí ao longo do ano. Então, garantir essa estrutura tributária sustentável, pelo menos, né, neste ano, e segura, obviamente, num longo prazo, é fundamental para a gente fazer as simulações, né, e definir qual seria o melhor regime, né? Tem um outro ponto importante, Cláudia, que eu não mencionei relacionado à tua pergunta anterior, que muitas vezes, né, você é um microempreendedor individual e você
começa a ter acesso à venda diretamente para as empresas. A primeira coisa que a empresa vai pedir para você é uma nota fiscal. Então, se você está na sua pessoa física, você não pode emitir uma nota fiscal. Aí você começa a pensar, bom, esse é o meu primeiro cliente. Tem a nossa propaganda boca a boca. Será que eu não posso ter outros clientes? E aí você precisa, de fato, começar a repensar, né, e migrar dessa pessoa física para essa pessoa jurídica. Então, voltando aí à sua pergunta, a análise ela tem que ser muito técnica, muito voltada ao volume que você espera receber, né, de receita, e também a sua margem de lucro e atividade econômica. Claro que o seu contador ele pode te orientar muito melhor nesse sentido. Sabe que a minha agência de comunicação, ela já tem 20 anos, e ao longo desses 20 anos, nós sempre trabalhamos a visão estratégica como pessoa, como carreira e como negócio. Então, o que é que a gente podia fazer sempre para o microempreendedor, ou empreendedor, ou aquela pessoa que já tem mais de 5 anos de empresa, para empoderar a imagem? Então, uma das primeiras coisas que eu falo, você tem CNPJ? Então, vamos pensar, né, em abrir, vamos cogitar abrir uma empresa para que você saia da informalidade e realmente possa atender na sua clínica, no seu consultório e na sua empresa, porque é importante isso. A partir daí, sim, a gente consegue começar a construir uma imagem sólida, com depoimentos de clientes, com depoimentos de fornecedores, porque os depoimentos, eles também são um endorsement para a pessoa que está começando a trabalhar, né? E se ela já tem 5 anos, ou pelo menos 1 ano trabalhando na informalidade, ela já tem essa experiência. Então é importante você trazer isso. Reitero que a gente sempre reforça a questão do CNPJ, a questão do registro de marca, porque senão chega lá na frente, você fica trabalhando com uma marca durante anos, chega lá na frente, você decide registrar e alguém já registrou na sua frente. Então tem todos esses cuidados que a gente precisa prestar atenção, que se, como você está dizendo, a pessoa se preocupar logo no início, ela evita uma série de dor de cabeças, né? Não, de fato, e esse ponto que você trouxe, ele é muito importante, apesar de não estar diretamente ligado ao tributário, mas eu já vi muitas empresas que estavam trabalhando com nomes ou até expressões idiomáticas, né, para tratar um tema, e foram surpreendidos justamente com, eu vou dizer, um canal, até mesmo para um podcast, com uma visão, com o mesmo nome. E, obviamente, existem questões relacionadas a esse registro, se você pode isoladamente registrar uma expressão ou um nome, mas, de fato, uma vez que você tenha o registro, você pode, obviamente, conversar com essa outra pessoa que está, vamos dizer assim, se utilizando de um conteúdo muito próximo ao seu, com expressões muito próximas àquelas que você vem adotando, e falar, olha, eu tenho um registro e você não pode usar essa expressão ou o nome da minha empresa diuturnamente sem a minha aprovação, e eu peço que você faça essa retirada imediatamente. Então, a gente tem inclusive medidas legais que permitem, né, que isso aconteça. Às vezes a gente precisa entrar mesmo com a medida legal, porque a pessoa que começou a usar e não sabe da lei, ela acha que ela tem o direito de usar, e na verdade não é assim, né? E falando de início, né, de empresa, o que toda startup ela precisa saber sobre planejamento tributário desde o início? Olha, Cláudia, quando a gente fala de startup, é importante mencionar que são empresas que têm um crescimento acelerado, estão visando também captação de investimento e são muito ligadas à inovação tecnológica. Tendo base essa premissa, o planejamento tributário no início ele é essencial para evitar esses riscos fiscais futuros que você menciona. Alguns pontos são críticos, tá? Definição correta da sua atividade, estrutura societária adequada, tratamento tributário dos seus investimentos e, principalmente, organização das suas operações digitais. Por quê? Porque muitas vezes as startups, elas trabalham com serviços online ou atuação em múltiplas jurisdições. Quando eu digo jurisdições, eu estou falando em muitos municípios. Então, veja, o Brasil hoje ele tem 5.572 municípios.
cada um com regras diferentes para efeito de imposto sobre serviço. Então, você imagina a loucura, né, que é, muitas vezes, uma plataforma digital ou mesmo qualquer prestação de serviço que você vá fazer em locais diferentes, né, e isso, muitas vezes, acaba não permitindo que a startup ela cresça de forma escalável, porque essas contingências fiscais elas vão surgir e elas sim podem comprometer aí futuras rodadas de investimento. Lembra que sempre que a gente tem uma startup, há muitas vezes o desejo, né, daquela pessoa que visualizou aquele cenário, que resolveu empreender via uma startup, de vender posteriormente o seu negócio, ainda que ele continue fazendo parte da sociedade, com um percentual menor, mas que ainda tenha poder de decisão. Fato é, se essa startup está estruturada no sentido societário, no sentido tributário e principalmente com as suas atividades e custos muito bem encaminhados, a tendência é que de fato ela seja aí alvo de uma futura rodada de investimento. Então, essa preocupação que você traz, ela tem que ser, de fato, observada desde o início. É essencial para evitar aí futuros riscos fiscais. Inclusive, nós utilizamos na agência a questão da essência da empresa, né? Qual é aqueles quinais que ela utiliza, né? O que ela faz para colocar isso dentro da curadoria de conteúdo e entender o que é que a gente vai vender para o público dela. Então, é importante sim, e por isso que trouxe você aqui para a gente falar sobre esse assunto, as pessoas entenderem que desde o início, é claro que ela pode fazer uma migração na empresa, ela pode mudar, pode incluir, né? Porque eu mesma já incluí muitos ao longo dos anos, mas ela precisa começar com aquela essência que ela realmente vende, né? É isso, e você usou esse acrônimo muito importante que é o CNAE. O CNAE, para quem está nos assistindo, é o Código Nacional de Atividade Econômica. E veja, ele é tão importante, Cláudio, que ele está impresso lá no objeto do contrato social, ele se linka dentro do seu cartão de CNPJ e também com o modelo e tipo de nota fiscal que você vai emitir, ou seja, se você vai atuar aqui com venda de bens dentro de um comércio, ou você vai atuar aí com uma prestação de serviços, né, com um amparo aí de um imposto sobre prestação de serviços. Mas veja, uma coisa não exclui a outra, né? Você pode prestar serviços e você também pode vender. Tem muita gente, por exemplo, principalmente quando a gente olha para empresas de software as a service, por exemplo, que elas, muitas vezes, elas também vendem o hardware e prestam serviços de software. Isso é muito comum, mas é muito relevante você trazer essa visão, porque veja, KNAI é uma expressão que geralmente as pessoas, assim, eu não sei direito o que ele está falando, então é importante essa definição. Qual é a atividade econômica, o que você pretende, e a gente até já começa a falar de visão de futuro, pois se você pensa no futuro, em continuar empreendendo e prestar tipos diferentes de serviço, né, ou então, por exemplo, eu quero colocar agora uma atividade imobiliária dentro da minha empresa, você já pode fazer isso desde o início. Então, é muito importante, você pode ter várias atividades econômicas listadas dentro do seu CNPJ. E como é que as empresas elas fazem para reduzir a carga tributária de uma maneira estratégica e segura? E aqui é muito importante a gente olhar para esses limites da legislação. A ideia não é sonegar, a ideia é, de fato, pagar o montante apropriado de impostos, nem mais, nem menos. Então, a redução da carga tributária, ela ocorre principalmente por aquilo que a gente chama de planejamento tributário lícito, que envolve o quê? A escolha correta do seu regime fiscal, o aproveitamento dos créditos, se forem aplicados, e uma organização eficiente da sua cadeia operacional. O importante aqui é, de fato, como você falou, né, de forma estratégica, segura, dentro dos limites. Aqui, a prática é que, de fato, não haja sonegação. A gente precisa realmente pagar impostos. Eu costumo dizer que o custo da civilidade,
né, da sociedade é o pagamento de impostos. Do contrário, a gente ainda viveria numa época de olho por olho, dente por dente, não é mesmo? E essas estruturas, né, quando bem planejadas, elas tendem aí a aumentar a sua competitividade. Isso vai ficar muito evidente agora no momento que estamos passando, que é um momento de reforma tributária. Muitos dos meus clientes perguntam se essas reformas também já aconteceram em outros países, né? Porque toda vez que a gente tira as pessoas da zona de conforto, as pessoas começam a trazer dúvidas, né? Questionamentos, mas será que eu realmente, se eu mudar de país, vai acontecer a mesma coisa? Como é que funciona isso, Juliana? Na realidade, assim, se você buscar na literatura como se organizam, né, os países, geralmente eles têm ali o imposto de renda e aquilo que a gente chama de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Aqui no Brasil, diferentemente de qualquer lugar do mundo, a gente tem 5 tipos diferentes de IVA. E isso torna esse cenário muito complexo, não só para quem já está aqui, mas para o investidor que pretende investir aqui no Brasil. Então, você imagina você começando a conversar com um potencial investidor e você começa e fala assim, olha, em vez de você pagar um VAT, você vai pagar 5, e cada um deles tem bases diferentes, cálculos diferentes. E quando você diz que muitas vezes o imposto incide sobre ele mesmo, o que isso significa? Quando você paga, por exemplo, o ICMS, você pega uma alíquota, de 18%. Essa alíquota ela não é de 18%, ela é de 21,95%. Por quê? Porque ele incide sobre a sua própria base, ele é grossapado. Quando você explica isso para quem não conhece Brasil, o investidor ele fica assim tão absorto que fala, eu acho que eu não vou investir mais aqui, é muito complexo, é muito complicado, porque eu nunca vi na vida você ter um imposto sendo cobrado em cima do mesmo imposto, porque eu não estou gerando valor algum no pagamento disso. E é uma grande verdade. Então, assim, são fatos que de fato podem comprometer não só o investimento no país, mas também comprometer o crescimento do seu negócio. Quando você diz, eu tenho, né, pessoas que me perguntam, e se eu mudar de país? Atualmente, né, a gente tem vivido aí uma onda muito grande de empresas que têm ido para o Paraguai. Porque o Paraguai é 10%. Isso não pode ser analisado de uma forma isolada. A gente sabe muito bem que no Paraguai você não tem mão de obra qualificada. Então, se você não levar funcionário daqui para lá, o teu negócio já não vai funcionar, né? Então, assim, ela tem que ser uma análise holística, né? Dentro de um macro cenário. Você tem que levar em consideração não só uma estrutura tributária e societária, vamos dizer, isoladamente. Aqui a gente está projetando com a reforma tributária um IVA que vai ser aí entre 28% a 30%, que vai ser o maior IVA do mundo. Não tem IVA tão grande quanto esse, né? E aí você imagina, alguém quer investir no Brasil, mas ele pode, de repente, querer investir no Chile, que está próximo. Bom, aí ele vai pagar 19%. Se ele quer investir no México, ele vai pagar 16%. Claro que a gente não pode considerar os 28% a 30% como uma máxima, né? Porque você vai ter créditos de operações anteriores, então o net disso talvez não chegue nesse valor tão grande, mas é algo que assusta não só o investidor estrangeiro, mas qualquer pessoa que pretende empreender no nosso país. Eu acredito que sim, né? Porque quando a pessoa vê esse monte de imposto, né? Esse monte de cifra na frente, começa a pensar 2 vezes, né? E fala assim, poxa, tem outros lugares que eu posso investir também, né? Voltando um pouquinho à questão do MEI, do ME que você falou, quando que vale a pena sair do MEI e ir para outro enquadramento tributário? Quando seu negócio começa a crescer. Porque no MEI você tem um limite, né, de receita. E aí, antes, né, de fechar o ano, você precisa, no mínimo, ter uma previsibilidade do seu faturamento naquele ano, né? Ou então, quando você precisa contratar mais colaboradores. Então, olha, agora eu preciso contratar mais pessoas. Normalmente, é nesse momento que a gente aconselha, né, a fazer uma migração para um outro regime, por exemplo, como um Simples Nacional. Então, essa transição, Cláudia, ela deve ser muito bem planejada e com antecedência. Por isso que eu falei
entender quais são os seus faturamentos futuros, né? Porque muitas vezes o que pode acontecer é você ter algumas programações de recebimento e isso superar muito aquilo que você tinha como uma expectativa inicial. E, na medida em que isso acaba impactando o seu caixa, você pode automaticamente ser descadastrado desse regime, porque, obviamente, superou muito esse limite. E como é que você garante que o teu negócio ele vai continuar operando com eficiência tributária se você não tiver esse mínimo de previsibilidade? Ou seja, em algum momento esse ano eu sei que eu vou ter que mudar, seja para o lucro real, seja para o lucro presumido. Como é que eu faço isso? Eu preciso, no mínimo, de uma estruturação financeira, né, e ter um pouco de previsibilidade ao longo daquele ano calendário. Quando você fala de previsão de mudança, quantos meses são com antecedência que a pessoa precisa começar a pensar nisso? 3 meses, 6 meses? Na realidade, o ideal, né, vou dizer já de imediato para você que não é o que o empresário ele faz, mas o ideal é que você tenha esse planejamento antes do final do ano. Por quê? Porque a partir de janeiro você tem momentos de opção, né, onde você pode fazer essa migração, a depender do regime que você está. E, por exemplo, se você tomar essa decisão no meio do ano, pode ser que você não consiga mais, porque o prazo já passou. Então, depende muito do regime. Claro que o governo ele sabe muito bem que muitas vezes essas expectativas elas podem, né, em termos de receita, ser superadas aí somente, por exemplo, só em agosto que eu me dei conta que em outubro, novembro e dezembro eu ia receber mais, porque eu fechei um super contrato. Aí sim você tem cláusulas na legislação que permitem aí, olha, se você ultrapassou em até 20%, eu até deixo você ficar aqui nesse regime até o final do ano, mas você vai pagar efetivamente um a mais por isso. Então depende muito do regime, mas em essência a gente ainda tem algumas salvaguardas que o governo te permite. Só que assim, em termos de planejamento, como eu disse, Cláudia, o ideal, a gente sabe que não é o mundo perfeito, né? O best case scenario geralmente é o que não acontece. De fato, a gente recomenda ter essa previsibilidade antes de começar o ano. Então, lá em dezembro, quando você já vai ter suas projeções, com base naqueles contratos que você já tem assinado, com base naquelas receitas que são umas expectativas futuras que você já imagina que vai receber, já faça a conta. É algo que, por exemplo, o seu contador, né, que te atende, seja ele um in-house, seja ele um contador externo, também consegue fazer isso de forma muito tranquila para você, desde que você efetivamente o municie com esses dados. Né? Não dá para o contador também aqui fazer conjecturas em relação ao seu business. Então não existe mais aquele fato de que o contador ele pode deixar de pagar os impostos, né? Eu conheço alguns clientes que passaram por isso, que eles depositavam na conta do contador e o contador não repassava os impostos, né? Então, e isso trouxe problemas muito sérios para as empresas que eram nossos clientes, justamente por causa disso, porque eles precisaram arcar com uma multa aí durante muitos anos, né? Além desse que eu falei, né, quais são os riscos fiscais que podem comprometer o crescimento de um negócio, Juliana? Olha, Cláudia, esse risco que você mencionou é muito importante, porque de fato isso aconteceu muito no passado, existiam até fraudes entre o contador e o próprio banco, justamente para que ele tivesse ali o registro de pagamento para apresentar para o cliente. Né? Hoje em dia, por conta do próprio compliance, da digitalização, isso acaba não acontecendo, mas em alguns casos ainda acontece. Então, sim, a gente precisa ter essa relação aí de confiança com o nosso contador. Eu já vi contador que já assumiu com o dinheiro dos clientes. De fato, essa ressalva é muito importante que você fez. Agora, voltando, né, a esses riscos fiscais que podem comprometer o negócio, o primeiro deles, a gente já falou aqui, que é o correto enquadramento tributário, e aquelas inconsistências em documentos fiscais, né? Quando uma pessoa física, por exemplo, resolve abrir uma pessoa jurídica, ela vai também abrir uma conta de pessoa jurídica num banco, ainda há muito aquele costume de você fazer um mix com os teus rendimentos pessoais
e os rendimentos daquela pessoa jurídica. Então, essas inconsistências, elas são hoje observadas pelo governo, né? Eu costumo brincar que o governo, e aí eu estou falando como um todo, tá? Federal, estadual, municipal, é como se fosse um grande Big Brother que a gente vivesse, né? Qualquer passo, qualquer decisão, qualquer Pix que entra na sua conta, né? Isso vem sendo observado. Então, justamente com esse avanço da digitalização fiscal, que hoje você tem nota fiscal eletrônica, a gente trabalha com nota fiscal eletrônica desde 2005. O Brasil é líder mundial. Eu trabalho, como eu te falei, numa empresa francesa, que agora que eles estão fazendo a tal da commercial invoice eletrônica. Imagina, a gente está 20 anos adiantado, né? 25 anos adiantado, 25 anos adiantado, vamos dizer assim. E a gente tem esse cruzamento eletrônico de informações que hoje é processado pelas autoridades fiscais apertando um botão. Não é uma coisa assim, rocket science, não é apertando um botão. Então fica muito fácil essa identificação das inconsistências. Então, assim, empresas que não olham para a sua governança, né, não tem efetivamente, né, essa segregação das suas receitas, das suas despesas, né, elas podem enfrentar autuações. Isso acontece diuturnamente, independentemente do tamanho da empresa, né, aquela máxima de que o governo não está nem olhando a minha empresa, tá sim, talvez não através de você, mas através de quem compre de você, né, que é geralmente isso que ele faz através muitas vezes da retenção na fonte, né? Você prestou um serviço, custou R$100, mas você somente recebeu 80. Cadê os meus 20? Seu 20, ele foi o que apropriado pela pessoa jurídica e foi repassado para o governo. Então, assim, essas decisões de aspecto tributário, elas de fato, né, impactam no seu fluxo de caixa, impactam muitas vezes na reputação do seu negócio. Imagina uma grande multinacional aí vendo o seu nome no headline de um jornal como sonegadora de impostos. Isso é muito feio, e sem contar a questão da imagem, a questão se é uma empresa que tem ações cotadas em bolsa, né? As ações caem assim absurdamente. É um risco e um cuidado que de fato a gente precisa ter para não comprometer aí o nosso negócio. Não só empresas, como pessoas físicas, né? Eu lembro do caso da atriz Sophia Loren, né? Que ela foi presa na Itália e ficou presa durante alguns dias, mas isso fez com que ela perdesse patrocínio, com que ela perdesse vários trabalhos na área de merchandising, porque ela foi presa em função de ser sonegadora de impostos. E isso é muito feio, né? Num mercado em que hoje é tudo muito transparente e muito rápido, como você falou, né? Porque para o fornecedor ou o cliente tirar os nossos dados, puxar os nossos dados, hoje é muito rápido, né? Verdade, esse acesso ele é muito rápido. Apesar de termos aí a LGPD, que protege os nossos dados como um todo, quando a gente olha sob a ótica governamental, o governo tem acesso a todas as transações, né? Eu costumo falar que é aquela música do The Police, every step you take, every move you make, I'll be watching you. É basicamente, tipo, cada passo que você dá, eu tô ali só te observando. E é um momento em que a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente está falando de reforma tributária, como é que ela pode impactar os pequenos e médios empreendedores? Olha, a reforma tributária, ela traz uma mudança que a gente chama assim de uma mudança estrutural. As pessoas que só pensam em reforma tributária como, vai aumentar o meu imposto ou não, ela está fazendo uma análise muito rasa, porque a reforma tributária, ela vai trazer uma mudança estrutural muito importante. Aqueles 5 IVAs que eu mencionei para você, né, eu vou até listá-los aqui, o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS, as retenções, né, a grande maioria deles vai virar um IVA só, um IVA dual. Então vai ficar mais fácil para a gente explicar para as pessoas. Vai ser legal? Vai. Só que é uma jornada muito longa, são 6 anos até essa adaptação, esse modelo que é baseado no IVA dual, onde a gente vai ter 2 figurinhas novas, que é o CBS e a IBS. Para pequenas e médias empresas, o impacto principal ele está ligado à transparência na tributação ao longo da cadeia econômica. Então, o que o pequeno empresário ele vai precisar observar? Para quem ele vende
e de quem ele compra. Para quem ele vende? Ele vende B2B ou vende B2C? Se ele vende direto para consumidor final, ele vai ter que colocar ali naquela conta o imposto que vai ser passado adiante, né? Infelizmente, quem paga o preço final aqui somos nós, consumidores finais, pessoas físicas, né? Agora, quando ele vende, por exemplo, B2B, né, eu estou vendendo para uma empresa, ele vai ter que ter um racional completamente diferente, olhando a sua operação anterior. Em que sentido? Será que aquele meu fornecedor me dá uma possibilidade de tomar crédito, né, daquela operação, que agora não vai ser mais cumulativa? Já não era para ser cumulativa, mas infelizmente ainda é. Como é que eu vou fazer, por exemplo, vamos pegar aqui um imposto de 128, vou emitir uma nota de 100, 28 vai estar destacado de BS e CBS e vai para a próxima pessoa jurídica dessa cadeia. Ela vai me perguntar assim, bom, mas você pagou o seu imposto? Porque se eu não paguei, ela não vai poder tomar crédito. Então, é isso que eu digo, é uma mudança estrutural que acontece no mercado. Você vai ter outras preocupações hoje com os seus fornecedores, porque se o seu fornecedor não está compliance, se ele não paga o imposto, você vai carregar o imposto da cadeia anterior e isso vai prejudicar o quê? A sua margem, o seu preço, porque você vai precisar adicionar aquele valor à conta. Então, nesses 6 anos que eu estou mencionando aqui para você, vão haver vários desafios nessa adaptação, especialmente em relação a sistemas, a gestão desses créditos, né? Ou seja, é uma mudança de lógica mesmo, e as pessoas vão começar a se acostumar com isso. Dou um exemplo muito simples de pessoa física. Imagina que você entrou no supermercado e foi comprar uma garrafinha de água. Essa garrafinha de água, quando você pegar na gôndola e for passar no caixa, uma coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil, já vai sair naquele cupom fiscal o valor da água, vamos dizer assim, R$2, e ali já vai sair o IVA destacado, como acontece, por exemplo, quando a gente vai aos Estados Unidos, né? Você vai lá, pega uma peça de roupa, vai numa loja, já sai o IVA destacado. A gente vai começar a viver essa realidade. Por quê? Porque hoje, qualquer coisa que você compre, você não sabe exatamente qual foi a carga tributária até aquele produto final. Você não sabe se teve isenção, se teve diferimento, se teve algum tipo de benefício fiscal que a empresa que produziu aquele produto teve acesso. Simplesmente a gente não sabe. Então isso traz, não só para o consumidor final, mas para a cadeia, né, de fornecimento como um todo, uma transparência em saber o que, ao longo da minha cadeia econômica, eu tenho aqui a visualização de quem pagou o quê, de quanto efetivamente eu vou calcular para colocar o preço final no meu produto. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, eu acho, sim, que é uma regulação que o próprio mercado ele vai acabar se regulando, porque eu não vou querer comprar de um fornecedor que está inadimplente com o governo. Né? Você vai querer continuar comprando dele? Bom, daqui a pouco o governo está batendo na sua porta e perguntando por que você está fazendo isso. Então, aquele ditado popular, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, ele cabe exatamente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, você estava falando que a gente precisa tomar cuidado de se relacionar com um fornecedor que está inadimplente com os impostos, porque eles podem incidir em cima da gente, a gente pode ter algum problema, a Receita pode olhar para a gente de uma forma diferente, é isso? Pode não só olhar para você, mas infelizmente esse fornecedor ele vai encarecer a sua operação, porque você não vai tomar o crédito que ele deveria ter pago de imposto, né? Agora, a perspectiva é que para essa geração plena dos créditos, a qualquer etapa da cadeia, seja a indústria que vende para um atacadista, o atacadista que vende para o varejista, que vende aí para um pequeno negócio e finalmente até chegar num consumidor final, ela vai se autorregular, né? Ou seja, ainda claro, vão ter empresas que ainda infelizmente vão tentar sonegar impostos, mas isso vai ficar muito patente. Então, esse é o impacto, né, de
efetivamente andar na linha. Agora não tem mais escapatória. A gente ainda vê muito, né, algumas empresas, principalmente pequenas, que ainda trabalham com perspectivas relacionadas à Caixa 2, empresa que pede, me dá meia nota significa nota de 50% do valor, ou notas bumerangue, que a gente chama, que é aquela nota que vai dar um passeio, né? Ela vai, por exemplo, aqui em São Paulo, ela vai para a Extrema e volta para São Paulo só para garantir o crédito. Não faz o menor sentido logístico, né? Não faz sentido, mas é muitas vezes a maneira que a gente se estrutura diante dessa complexidade, né, desse cenário que a gente tem hoje de tributação no Brasil. Então, de fato, sim, a reforma ela pode levar aí várias empresas, né, a fazer esse trabalho de reanálise da sua carga tributária, e tem uma coisa muito positiva acontecendo, que também você vai tomar crédito. Quando eu falo em tomar crédito, é importante a gente sempre olhar os dois lados da operação, o débito e o crédito. Por quê? Porque muita coisa agora, por exemplo, você tem a sua empresa. Obviamente, você não toma crédito, por exemplo, do papel higiênico, que é uma despesa, ou então dos materiais de escritório que você compra, que são necessários à sua atividade, mas você não pode tomar esse crédito, que é aquilo que a gente chama de uso e consumo. Agora você vai. Então, veja, é uma mudança, assim, absoluta daquilo que a gente vive hoje e que a gente vai continuar convivendo até 2032, e a partir de 2033 eu vou ter todo esse cenário bonito que eu estou comentando aqui com você, onde eu vou ter o IBS, o CBS e também, não menos importante, o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que a gente chama, né, que ele vai ser aplicado aí, por exemplo, em bebidas açucaradas, em setores como mineração também. Eu tenho percebido que com recorrência a televisão e o rádio tem falado sobre isso, né? As bebidas açucaradas, os doces, né? As balas, tudo aquilo que criança gosta, que a gente compra para criança, a gente vai precisar tomar cuidado agora, né? Juliana, quais são os cuidados tributários que são essenciais para quem vende online, principalmente nos e-commerces, ou quem presta serviços digitais? Hoje, o serviço digital ele é pouco regulado. Então, com a reforma tributária, você vai ter regulações diferenciadas para plataformas digitais, onde é importante você observar as regras de imposto, além de garantir que essas notas fiscais elas sejam aí emitidas corretamente. Então, tem muita empresa que fala assim, eu estou compliance, as minhas notas estão sendo emitidas regularmente, está tudo certo. Mas e quando você recebe nota do seu fornecedor e ele não faz direito, ou ele erra muitas vezes, porque lembra, a gente tem aqui detalhes muito específicos na legislação. O que eu faço com isso? Então, muitas vezes, né, para quem vende online, para quem presta serviços digitais, é importante observar as regras hoje, né, de aplicação dos impostos que temos hoje, além de garantir que essas notas estejam aí sendo emitidas de forma adequada. E outro ponto importante, essencialmente para a prestação de serviços digitais, é aquele relacionado à definição correta do seu local de prestação. Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem 5.572 municípios aqui no Brasil e cada um pode ter uma regra diferente? Muitas vezes, por exemplo, empresas de serviço vão registrar os seus negócios, a sua pessoa jurídica, em Alphaville. Por que ela vai para Alphaville? Porque existe, sim, uma redução no pagamento do ISS em comparação a São Paulo capital. Mas na medida em que você fica lá e presta serviços para São Paulo capital, será que aqui não tem algum problema? Pode gerar, porque a gente está falando de municípios que são limítrofes, né? Está aqui um coladinho do outro, é uma diferença muito pequena em termos de quilômetros, mas essa definição correta do local da prestação dos serviços e aonde você vai entregar o seu produto final, ela impacta diretamente no município que vai ter direito àquela arrecadação. Então, muitas vezes a gente tem aquilo que chamamos de guerra fiscal, e não é só dos estados, também é dos municípios, quando você tem aí a empresa que está localizada em um município e presta serviços em outros municípios. Não tem problema se isso acontecer, desde que você faça o pagamento para aquele município que está sendo, no final do dia, o beneficiado com aquela atividade. Trazendo isso para a prática, tem muitos clientes que vendem
cursos, mentorias, treinamentos pelas plataformas digitais, e são as próprias plataformas quem dão a nota fiscal para o comprador, né? Então, a gente vai precisar olhar para isso também, se a plataforma está emitindo a nota fiscal corretamente de acordo com o município que a pessoa mora, é isso? Isso, e até mais, porque muitas vezes a gente trabalha com plataformas hoje, Cláudia, que elas não estão baseadas no Brasil, elas estão lá fora. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui, não sei se eu posso falar, mas qualquer coisa depois, o LinkedIn, que é uma plataforma, vamos dizer assim, o cartão de visita do executivo, né? Claro que hoje em dia ela não é mais uma ferramenta de busca para posições, mas você está ali, é como se fosse o Facebook do profissional, né? E como ele não está no Brasil, como é que ele faz os faturamentos? Né? Geralmente você põe o seu cartão de crédito, é considerado uma operação internacional, você paga inclusive IOF nessa operação, você paga a diferença de câmbio, porque é uma operação que vai estar aí em US dólar, e o que ele recolheu aqui no Brasil? Nada. Então, a gente fica, mas ele está prestando serviço para pessoas que estão aqui no Brasil, será que ele não deveria estar pagando aí alguma coisa de imposto? Deveria. Então, isso vai mudar muito com a reforma tributária, porque agora essas plataformas digitais que não estão presentes aqui no Brasil, e que, claro, né, a gente tem as que estão presentes, e que, como você falou, emitem nota, e a gente tem que se cercar de cuidados para verificar para onde aquele imposto está sendo pago. Agora, o grande risco que eu vejo são essas plataformas digitais que não estão baseadas aqui no Brasil, ou seja, você não tem uma entidade legal, né, um CNPJ dela aqui no Brasil, e ela vende serviço de fora. Então, existe agora, né, de acordo com a Lei Complementar 214, uma seção específica de plataformas digitais, e dizendo ainda o seguinte, que elas devem se registrar sim aqui no Brasil, e que caso não registrem, sabe o que vai acontecer? Quem paga a essas plataformas vai ficar o quê? Responsável pelo recolhimento desses impostos. Então veja que muda muito esse cenário. Eu percebi já desde o ano passado, do final do ano passado para cá, que muitas plataformas já abriram escritórios aqui no Brasil, o próprio Facebook, né, que normalmente com recorrência, né, o Meta, os clientes fazem anúncios, fazem os famosos ads, né, para poder promover seus negócios, seus cursos, treinamentos, produtos, já existe escritório. A plataforma de sites israelense Wix também já tem aqui, eu acho que é em Alphaville. Já existem várias plataformas que já vêm se adequando às novas normas, e a gente percebe isso porque antes a gente recebia invoice, agora a gente recebe nota fiscal, é diferente, né? Então, é importante isso que você trouxe, e a gente precisa observar. No caso do LinkedIn, que não tem escritório aqui no Brasil, e pode acontecer do cliente precisar pagar, então ele está pagando pela plataforma, ele é premium, ele tem acesso a todas as ferramentas, ele está pagando os ads dele lá dentro, e ele também precisa pagar os impostos agora, é isso? Isso, ele vai ter agora a necessidade, caso o LinkedIn, né, ele não se cadastre, né, ele não tem aqui uma inscrição efetiva para efeito de BS e CBS, que essa também pode ser uma opção, esse encargo do pagamento de impostos, ele vai ficar realmente alocado à pessoa que está fazendo esse pagamento. Então, esse exemplo que você deu, eu sou premium, eu vou fazer um boost no meu post para que ele alcance mais visualizações. Então, essa é uma preocupação que a pessoa precisa efetivamente ter, ou seja, ela vai precisar pagar esse imposto, e como eu falei, uma mudança absurda quando a gente olha para o cenário que a gente vive hoje. Então, hoje, o governo ainda trabalha muito fortemente com aquilo que eu chamo de cérebro da reforma tributária, que é o SERPRO, né? O SERPRO está trabalhando aí desde 2023 para conseguir colocar todas essas operações, né, dentro de uma plataforma, e também colocar em prática aquilo que a gente chama de split payment, ou seja, ao invés, por exemplo, de fazer como faz hoje, de você fazer a retenção, aquele exemplo que eu dei dos 80, 20, no caso do recebimento de 100, esses 20 eles não vão mais ficar
na mão da empresa, né? Isso vai ser pago diretamente no momento do pagamento e quem vai ter a atribuição de passar esse valor para estados e municípios vai ser quem? Vai ser o comitê gestor, né, que já foi criado, ainda está em processo de votação de como ainda será estruturado, ainda é bastante novo, só que é um ponto importante porque, em termos de tesouraria, que efetivamente ficaria administrando quanto de dinheiro, né, você vai pagar ali no dia a dia, quanto de imposto eu vou pagar, ela vai ter aí um sequestro do seu caixa, porque esse dinheiro que fica hoje, vamos dizer assim, na mão da pessoa jurídica, que obviamente não é dela, entre 7 a 30 dias, não vai mais ficar. Então, veja, ela perde esse fluxo de caixa. Isso já tem que ser endereçado agora. Por quê? Porque a hora de bater na porta do banco para pedir mais crédito é agora, não na hora que a coisa começar a acontecer e todo mundo ficar naquela sanha, né? Então, assim, a pessoa, né, jurídica que ela se prepara antes, ela obviamente vai colher frutos melhores do que aquela que esperar deixar isso acontecer e ver que não tem dinheiro e ter que recorrer aí a um empréstimo, algum tipo de financiamento. Agora, com tudo isso que você trouxe, Juliana, o que a pessoa, a empresa devem fazer quando elas recebem uma notificação ou uma autuação da Receita Federal? Olha, a melhor forma, né, de se tratar esse assunto é não ignore essa notificação. Hoje em dia ela pode, você sabe, ser feita por e-mail, ainda você receber uma cartinha em casa, mas não ignore essa notificação. Então, recebi a notificação, analisa com cuidado qual é o conteúdo daquele documento, verifica, porque muitas vezes tem um prazo legal, ou para você se explicar, ou para você, de repente, pagar um imposto que você esqueceu de pagar, ou para apresentar alguma documentação para provar, né, por que você pagou aquela quantia. Então, muitas vezes, essas notificações, elas fazem parte de programas de conformidade fiscal, ou seja, não é que a Receita Federal queira aí sair autuando todo mundo, não é assim, né, mas é como se fosse um aviso, olha, eu verifiquei aqui uma distorção, eu verifiquei que não houve um pagamento do imposto, você tem aqui como prover uma justificativa. Então, assim, esses programas de conformidade, eles são muito bem vistos porque a ideia é, de fato, resolver o problema via uma regularização ou mesmo um esclarecimento que você possa dar. Então, você ter esse acompanhamento e simplesmente não ignorar a notificação naquele momento é fundamental para evitar problemas futuros, porque aí, quando vier uma segunda ou uma terceira notificação, ela já vai vir com auto de infração, com multa, com juros, coisas que a gente, de fato, né, quer evitar. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista fantástica, porque você trouxe de uma maneira muito didática para que todos possamos compreender que tributo não é apenas obrigação, é estratégia, é governança e visão de futuro. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, porque o nosso papel, de fato, é esclarecer, né, e tentar desmistificar todos os aspectos tributários aí da reforma tributária. E quem sai na frente, quem entende, né, já está dando um passo extremamente relevante para a manutenção do seu negócio. E é isso que eu convido, né, os seus ouvintes a fazerem, a se prepararem previamente, porque, de fato, aqueles que se prepararem não serão pegos de surpresa e certamente terão aí um desenvolvimento melhor, né, após a implementação da reforma. Muito obrigada novamente pelo convite. Para você que está nos ouvindo, que tem a sua empresa ou que planeja abrir sua empresa, ao longo dessa entrevista ficou claro que planejamento tributário não é privilégio de grandes corporações, é ferramenta essencial para startup, pequenos negócios e empresas em expansão que desejam crescer com segurança. Juliana, muito obrigada por compartilhar sua visão, sua experiência e por mostrar que inteligência tributária é, acima de tudo, a inteligência do negócio. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.
Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.